Olá, pessoal. A nossa apresentação é sobre efeito fotoelétrico e semicondutores, células fotovoltaicas e geração de energia solar. O nosso grupo é composto por mim, Luísa, pelo Daniel e pelo Bruno. A nossa apresentação vai conter uma introdução com a importância da energia solar, o que é o efeito fotoelétrico e o que são semicondutores, um desenvolvimento com materiais e tecnologias, impactos e um estudo de caso, uma conclusão com desafios e caminhos futuros, e, por fim, as referências bibliográficas. Dando começo à introdução, nós temos a importância da energia solar. Nos últimos anos, o planeta tem sofrido com o aumento da temperatura global, eventos climáticos extremos e maior concentração de gases de efeito estufa. A principal causa desse cenário é a queima de combustíveis fósseis. E por isso a transição para fontes limpas se tornou urgente. Nesse contexto, a energia solar ela vai se destacar, porque ela é abundante, não gera poluentes durante a geração elétrica e teve uma queda expressiva nos custos. Além disso, ela também pode ser utilizada em residências, indústrias e grandes usinas. Outra coisa importante de se mencionar é que o seu funcionamento depende do avanço dos semicondutores e de fenômenos quânticos, que tornam possível transformar a luz em eletricidade. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre o que é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é o fenômeno em que um fóton, uma partícula de luz, transfere energia suficiente para arrancar um elétron de um material. Para que isso ocorra, o fóton ele precisa ter energia maior que a chamada função trabalho do material. Esse fenômeno, ele mostrou que a luz possui uma energia quantizada e que cada fóton carrega um valor específico de energia. Além disso, né, a gente pode concluir que a compreensão do efeito fotoelétrico foi essencial para o desenvolvimento da física moderna e das tecnologias que dependem da interação entre luz e elétrons, como, por exemplo, as células fotovoltaicas. Por fim, eu vou falar um pouco sobre o que são semicondutores. Os semicondutores, eles são materiais que conduzem eletricidade apenas em condições específicas. Eles possuem duas regiões de energia importantes: a banda de valência, onde os elétrons estão ligados, e a banda de condução, onde os elétrons podem se mover livremente. Entre essas bandas existe o band gap, que representa a energia necessária para promover um elétron da valência para a banda de condução. E quando esse semicondutor recebe energia, como um fóton, ele consegue gerar elétrons livres e lacunas. E essa característica é justamente o que permite que a luz solar seja convertida em corrente elétrica. Bom, os materiais que podem formar semicondutores são geralmente silício e germânio. E no caso dos semicondutores compostos, incluem o arseneto de galho, carboneto de silício, seleneto de cobre, índio de galho, e entre outros. Também é bom afirmar que, como esses semicondutores podem ser dopados, essas impurezas são geralmente fósforo, alumínio, antimônio, boro e entre outros. É possível constatar que o uso e a descoberta desses semicondutores geraram um avanço tecnológico muito grande para a humanidade. Além dessa característica de poder controlar o fluxo de elétrons, os semicondutores também apresentam um tamanho pequeno, baixa produção de calor, são altamente confiáveis, têm grande disponibilidade na natureza e consomem pouca energia. Fizeram deles peças muito boas para implementar em diversos equipamentos. Equipamentos que estão presentes em várias áreas, como na computação, em microprocessadores, chips de memória, na comunicação, como em celulares, redes sem fio, sistemas de satélite, na energia, como placas solares, que vai ser discutido posteriormente,
ou reguladores de voltagem, até na medicina, como na geração de imagens médicas ou equipamentos para monitoração e diagnóstico, assim como implantes. Entretanto, também tem um lado negativo que, que reflete nos impactos ambientais que tem o, o processo de produção dos semicondutores. Impacta negativamente no meio ambiente, não só porque eles precisam de um volume muito grande de água e também de energia, que acabam por gerar poluentes gases e contribuindo para o efeito estufa, mas como também precisam de vários produtos químicos no processo de purificação desses materiais. Aqui é um esquema que mostra as várias partes da produção desses semicondutores e vários produtos químicos, muitos deles que são corrosivos e tóxicos. E quando eles são descartados, muitas vezes acabam poluindo o meio ambiente. Agora explicar um pouco sobre como os semicondutores agem nos painéis solares e como eles ajudam na geração de energia. Então, a primeira parte é destacar a presença de semicondutores dopados do tipo N e do tipo P. Quando esses dois tipos de semicondutores são juntados, eles formam essa junção PN, ocorre uma troca de carga entre esses dois pedaços, que acaba por gerar um campo elétrico. Quando tem a incidência de luz, os fótons acabam por carregar uma maior energia para os elétrons presentes nesse material, e com maior energia eles são deslocados. E por causa do campo elétrico formado pela junção PN, eles são deslocados para o lado negativo, para a junção N. E no terminal positivo, acaba sendo formado vários buracos e então acumulando uma carga positiva. Dada essa diferença de potencial, é natural que os elétrons queiram fluir do lado negativo para o positivo. E que é o que acontece quando se coloca um fio por fora desse esquema aqui, que vai acabar acarretando é, os elétrons vão fluir desse lado para o outro, e é justamente esse movimento pelo fio que vai gerar a corrente elétrica que vai ser armazenada ou distribuída. Bom, aqui então, agora eu queria trazer um estudo de caso e já recomendar para quem tiver interesse, né, esse mini documentário no YouTube em que ele começa com aquela pergunta que muitos já devem ter feito, e se a gente produzisse energia solar nos desertos, né, onde teoricamente tem uma incidência altíssima de radiação solar, e é isso que ele vai responder trazendo um mega projeto aí que foi colocado em prática nos anos 2010, que eu já adianto que não deu muito certo por uma série de razões técnicas e de custo operacional. E o vídeo aborda também sobre uma perspectiva geopolítica, e aí a gente vai conseguir entender por quê. Bom, aí aqui ele compara o potencial de produção de energia elétrica a partir da energia solar, né, na Alemanha, com um ponto no norte da África, né, no deserto do Saara, né, na Argélia, que praticamente consegue gerar 3 vezes mais quilowatt-hora por painel solar. E aí ele vai escalonando de 1 metro quadrado até 10 mil quilômetros quadrados, e é interessante notar que com 1.000 quilômetros quadrados por painel, isso equivaleria entre 5 e 7 terawatt-hora por dia, né, que seria capaz de suprir 1% da demanda energética da Europa inteira. E se a gente escalonar isso para 10 vezes, né, se isso aumentar em 10 vezes, né, então 10 mil quilômetros quadrados geraria aí entre 50 e 70 terawatt-hora por dia, que daria para prover energia para o mundo todo. E a princípio parece mesmo muito promissor,
mas como eu falei, tem um custo operacional muito grande, sem contar como fazer essa energia chegar nos lugares, né, que você depende de toda uma infraestrutura de cabos e redes aí. Essa empresa, depois vocês podem procurar, chama Desertec, e ela instalou uma usina solar nessa região da África, e aqui a gente pode ver ela dividida em 3 setores, né, e uma quarta aqui embaixo, onde está esse valor de 510 megawatts, esse é o valor que essas 3 seções conseguem gerar juntas. Todo esse complexo, na verdade, ele vai se basear numa técnica de energia solar concentrada, que vai direcionar a energia solar para um ponto e gerar energia térmica para gerar a eletricidade. Então, não é o foco do que a gente vem falando aqui sobre as placas fotovoltaicas, até porque essa tecnologia ela vai usar principalmente espelhos, mas esse caso ele se tornou emblemático na geração de energia solar pela questão da queda do custo das placas solares que a gente conhece, que são usadas nas casas em pequenas usinas aí. Né? Então, aqui, NOR 1 e NOR 2, elas vão usar praticamente todo esse sistema, né? Aquelas 2 seções do meio e para baixo. A luz solar ela vai incidir aqui sobre esse espelho parabólico que vai direcionar a radiação para esse tubo onde fica um óleo que ele vai aquecer, e esse fluido ele vai passando pela tubulação e sendo direcionado para um superaquecedor que depois vai vaporizar, né, e vai canalizar essa energia, esse vapor, para gerar uma turbina. Só que isso tem um problema que ele gera um resíduo salino que precisa ser dissolvido e, além de tudo, precisa ser resfriado. Então, aqui ela tem uma porção, uma torre de resfriamento, e é uma técnica que vai demandar um consumo de água grande para poder também resfriar e tratar esses fluidos. Então, aqui é aquela terceira seção, que ela vai funcionar pelo mesmo princípio de aquecimento, só que essa radiação ela vai ser direcionada aqui para o ponto mais alto dessa torre, né? Que ela consegue ver, a gente consegue ver ela brilhando bastante. E tudo isso aqui circundando essa torre são espelhos direcionando para esse ponto. E ela vai concentrar essa radiação e gerar a maior parte do calor que vai movimentar essas turbinas. Mas ela também vai sofrer também com essa demanda hídrica aí, e o impacto disso é um custo de 3 bilhões de litros de água para o resfriamento. Né? Bom, e aqui eles dão um gráfico mostrando como essa técnica se defasou muito rápido com o barateamento dessas placas fotovoltaicas, né? Então, em 10 anos, o custo para produzir 1 megawatt-hora por painel solar era superior a $350, enquanto que a energia termal concentrada, que foi esse caso que a gente viu agora, ela se manteve ali entre 150 e $200 para produzir 1 megawatt-hora, tá? E aí, em 10 anos, isso teve pouca mudança para esse tipo de energia, né, concentrada, e enquanto que para a produção em placas fotovoltaicas, ela caiu exponencialmente de 2009 até 2019, que ela se estabilizou e caindo, então, de mais de $350 para menos de 50 em 10 anos, né? E tem um dado que eles trazem que em 2020 a energia solar gerada em residências por essas placas foi responsável por 10% da produção energética da Alemanha naquele ano. E dado todo o contexto socioambiental que a gente vive hoje, né, com a COP30 acontecendo aí, as potências econômicas buscando cumprir acordos para diminuição da emissão de carbono, consumo de água, e a gente viu o custo que isso tem para a produção. Se a gente fizer uma busca rápida no Google, a gente vai ver que a Europa está investindo muito na instalação de painéis solares. E lógico, se a gente for pensar, é mais interessante você produzir dentro das suas fronteiras do que às vezes contar com a operação de outras nações vizinhas ali, né, os investidores acionistas às vezes vão ficar meio encalços, tem todo o problema da infraestrutura que necessita de cabo cruzando fronteiras, perdas que vão acontecer nessa transmissão de forma natural, manutenção daqueles espelhos, geração de resíduos, sem falar na implicação problemática de aquilo foi feito no norte da África, né, para transmitir energia, para levar para a Europa, né? Então tem todo um paralelo histórico que dá para traçar aí. Tá? Então, partindo aqui para a conclusão, apesar das contradições e desse caso que eu trouxe, que utiliza energia solar, ela é para onde as grandes economias estão olhando agora para a produção de energia. Né? A gente viu que há necessidade de semicondutores para a produção dessas placas, e que tanto a extração quanto a fabricação tem um custo ambiental significativo, sem falar nos resíduos que isso gera quando as placas esgotam a sua vida útil, e é necessário olhar para esses problemas mesmo a gente tentando superar outros. Tá?
E para fechar, aqui uma notícia de 2 meses atrás, em que a China começou a transformar essas áreas desertas na região da Mongólia, nessas fazendas com placas solares, né? Bem diferente do que a gente viu no caso da Desertec, que ela está realmente buscando uma soberania na produção de energia, usando a tecnologia de placas fotovoltaicas, e lembrando que ela possui a maior reserva de terras raras do planeta, que é aquele conjunto de elementos usado na indústria, tanto para a produção de semicondutores, baterias, chips, superímãs, e a China está fechando todas as pontas da sua economia, enquanto que o Brasil, que é detentor da segunda maior reserva mundial de terras raras, ainda precisa perseguir. Bom, essa aqui então foi a nossa apresentação e aqui as nossas referências. Obrigado aí.